Olá, tudo bem com você? Que bom que você está acompanhando o nosso curso, fazendo de maneira especial a nossa aula sobre o santuário. Nós estaremos estudando um pouquinho melhor esse tema que é tão importante dentro das Sagradas Escrituras e estaremos observando também a relevância e os efeitos que isso tem para nós hoje também. Eu gostaria antes de começarmos a nossa aula e abordarmos o nosso primeiro tema, falar um pouquinho sobre algumas dicas que acredito serem importantes antes de darmos continuidade a esse tema. Primeiro, que você durante o curso que faremos faça suas anotações. Pegue um caderno, uma folha de papel e vá anotando os conceitos que você acredita serem importantes. Isso vai te ajudar bastante. Primeiro, porque isso vai ajudar a fixar na sua memória. E o segundo, que fazendo isso, você também não vai precisar ficar voltando nos vídeos novamente para relembrar aonde você ouviu isso ou aquilo. Isso de maneira mais prática ficará firmado na sua memória e você terá as anotações para consultá-las de maneira rápida. Segundo ponto, nós durante o curso faremos algumas leituras opcionais. Elas serão enviadas e será bom se você as fizer, porque você será enriquecido com as mesmas e poderá ainda se aprofundar um pouco mais nos assuntos que foram abordados durante a aula. Serão todas leituras opcionais. Terceiro, quando surgir alguma dúvida, algum questionamento ou quem sabe algum conceito que não ficou muito claro, faça perguntas. Não se sinta envergonhado em ter dúvidas. Todos nós temos dúvidas e perguntas. Para algumas delas a resposta é mais simples, mais prática. Para algumas outras elas são complexas e um pouco mais demoradas. Pergunte. Nós, com o maior prazer, com certeza, o responderemos da melhor maneira possível. Feita essas dicas, então, e esses pontos, vamos dar começo à nossa aula. Nós estaremos estudando um pouco hoje, na nossa primeira aula, sobre a importância do santuário. Nós vamos, de forma introdutória, vermos quão importante esse tema é para as Sagradas Escrituras e também para a própria formação da teologia adventista. A importância do tema que nós estaremos estudando. Esse tema é um tema extremamente importante dentro de todas as Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros de Moisés, nós enxergamos ali que 45 capítulos são reservados unicamente para tratar sobre o tema do santuário. Essa é uma porção considerável do que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros, os 5 primeiros escritos de Moisés. Quando nós olhamos para a sequência do Novo Testamento, para os profetas, tanto os maiores, os menores e os escritos, que são assim chamados nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que outros 45 capítulos, pelo menos, são reservados de maneira integral, de maneira completa, para o assunto do santuário. Então, só até aqui já temos, apenas no Antigo Testamento, 90 capítulos completos reservados para o assunto do santuário. E não podemos esquecer também do próprio livro de Salmos, que contém ali 150 capítulos diferentes. Os Salmos são textos selecionados para serem cantados no culto público e de maneira muito especial no culto realizado no santuário. Então, somando esses dois números, temos pelo menos 240 capítulos do Antigo Testamento reservado ao tema do santuário em si ou ligado de maneira direta ao capítulo do santuário, ao tema do santuário. 240 capítulos inteiros. Fora outros textos menores, versos bíblicos, metades de capítulos, porções especiais que são reservadas também ao tema do santuário. Então, se nós juntarmos os 240 capítulos e esses outros versos, com certeza a porção seria ainda muito maior. Esse é um tema que tem um desenvolvimento especial dentro da fé adventista. Nós vemos, por exemplo, por uma citação do livro A Fé pela Qual Eu Vivo, que o assunto do santuário, o tema do santuário em si, ele não estava apenas relacionado à morte de cordeiros, ao sacrifício ou às comemorações das festas judaicas. O santuário em si, ele revelava o grande plano da salvação e da redenção que seria realizada por meio de Jesus Cristo. Era o propósito, o meio através do qual Deus, de maneira didática, revelava o seu plano da restauração da raça caída
e mostrava o seu desejo de salvar e de realmente recriar a comunhão que havia sido perdida entre ele e o homem. Um texto do livro Patriarcas e Profetas, página 255, diz o seguinte: em tais condições, no ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar, ensinava-se o povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo. Uma vez ao ano, sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo, do pecado e pecadores. Então nós vemos que o santuário ele não tinha apenas esse aspecto passado, ou a morte constante do Cordeiro. Era um propósito que Deus criou, era uma forma didática que Deus criou de levar a mente dos hebreus e a nossa também para os eventos futuros. Enxergarmos o plano da salvação e nos lembrarmos da purificação que aconteceria no futuro por meio de Cristo Jesus e o final da batalha entre Cristo e Satanás. O tema continua tendo igual relevância no Novo Testamento. Nós percebemos o Novo Testamento recheado, permeado de ideias do santuário. Apesar de muitas vezes ele não o expor de maneira clara, o santuário ele constantemente aparece com as suas ideias ou com os seus pensamentos. Desde o comecinho, quando nós vemos João exclamando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o final, ali em Apocalipse capítulo 21, e lemos: eis o tabernáculo de Deus com os homens, nós vemos a linguagem do tabernáculo, do santuário, permeando todo o Novo Testamento. Então ele é de real importância até mesmo para a interpretação do Novo Testamento de maneira mais completa. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É de máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. O santuário é um tema de grande importância. Nós devemos fazer do santuário o tema do nosso estudo para que nós possamos também de maneira clara expor o que nós acreditamos e por que nós acreditamos. O estudo desse tema nos ajuda a reavivarmos a nossa fé e nos estabelecermos de maneira clara também naquilo que acreditamos. O estudo do santuário em si foi o que desvendou o conceito-chave de 1844. Foi a partir daí que os adventistas conseguiram enxergar o que havia acontecido no desapontamento e conseguiram, de maneira mais clara, enxergar a revelação de um conjunto completo e harmônico das doutrinas adventistas. Foi Deus que trouxe luz a essa verdade do santuário e, por meio dela, os adventistas conseguiram enxergar um lume completo do que as Sagradas Escrituras ensina sobre outros temas também. A compreensão correta, fiel do santuário se torna então o alicerce da fé adventista. Aqui existe um texto de extrema importância de Ellen White. Ela comenta no livro Primeiros Escritos sobre a importância de estudarmos esse tema e pelo menos 4 efeitos que nós temos ao estudarmos o tema do santuário. Vi a necessidade dos mensageiros, especialmente vigiar e conter todo fanatismo, onde quer que o vejam surgir. Satanás está fazendo pressão por todos os lados, e a menos que o vigiemos e tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós mão de toda a armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno nos atingirão. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas assuntos como o santuário, em conexão com as 2.300 tardes e manhãs ou os 2.300 dias, de acordo com Daniel 8,14, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus,
em Apocalipse 14, 12, são perfeitamente apropriados. E aqui ela começa os 4 pontos. Primeiro, esclarecer o passado do movimento adventista. Então a verdade do santuário nos aponta para o passado para nós entendermos o que acontece ali no grande desapontamento. Qual foi o grande desenrolar dessa história, por que ele existiu, sobre o que era relatada a profecia relativa ao mesmo. Segundo, mostrar qual é a nossa presente posição. O estudo do santuário nos revela o que está acontecendo hoje no céu e como funciona a parte desse processo pelo qual nós vivemos hoje. Terceiro, o estudo do santuário celestial estabelece a fé do vacilante. Ele nos ajuda a ficarmos firmes na verdade. Quarto, dar a certeza do glorioso futuro. Nos lembra constantemente de que Jesus voltará e terminará com o mal que existe no nosso mundo. Esses tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Para concluirmos a nossa aula hoje, eu gostaria de passar com vocês 5 pressuposições básicas. O professor Albert Tim coloca as mesmas, que são essenciais antes de nós continuarmos esse tema. São 5 pressuposições, 5 assuntos sobre os quais nós devemos concordar, para que assim nós possamos dar continuidade e ver a importância do tema do santuário. Primeira pressuposição básica. A doutrina, a crença do santuário, ela é de maneira quantitativa e de maneira qualitativa importante para a teologia das Sagradas Escrituras. Ou seja, ela tem um valor em volume e um valor também em qualidade, de importância para se interpretar corretamente, de maneira mais acurada, as Sagradas Escrituras. Por quê? Primeiro nós vimos, existe uma grande porcentagem, uma grande quantidade de textos que falam sobre esse tema. Então, devido a esse grande volume, essa grande quantidade de textos, entender a doutrina do santuário de maneira mais completa me ajuda a interpretar uma boa quantidade das Sagradas Escrituras. E segundo, a forma qualitativa, ou seja, a qualidade do material que é expresso. Boa parte do Novo Testamento é baseado em conceitos do santuário. Então, para que eu possa interpretar o Novo Testamento em si de maneira mais ampla e completa, eu preciso entender da melhor maneira possível esse tema nas Sagradas Escrituras. Segunda pressuposição básica. O Antigo e o Novo Testamento eles são ligadas de maneiras tipológicas. Ou seja, a religião e o sacerdócio, o sacrifício no Antigo Testamento era centralizado no santuário. Os sacrifícios e o sacerdócio eram centrais na fé do Antigo Testamento. Olhando dessa perspectiva, nós percebemos que o sacrifício de Cristo e o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento são centrais também na religião do Novo Testamento. Então esse tema é importante porque nele nós encontramos um paralelo. O sacrifício e o sacerdócio na terra, eles nos mostram um pouco mais e lançam luz sobre o sacrifício e o sacerdócio de Jesus Cristo. Terceiro, o desenvolvimento da doutrina do santuário e como nós a percebemos como adventistas do sétimo dia está intimamente relacionado, intimamente ligado com o plano da salvação e o plano da redenção também. Ou seja, a doutrina do santuário não é um tema que serve apenas para nos fazer com que nos sintamos bem, nos sintamos tranquilos, sabendo que existe um Deus no alto. Ele está lá e Ele com certeza olha sobre todos nós. Mas a doutrina do santuário não tem esse propósito principal. O propósito principal dela é nos revelar de maneira clara o plano de Deus em relação ao grande conflito e ao fim do pecado em nosso planeta. A grande batalha entre Cristo e o Satanás. O mesmo Deus que controla o curso da história, ou seja, que com a sua poderosa mão não permite que a história saia do seu rumo, ele permitiu que, dentre condições favoráveis, a Igreja Adventista fosse levantada nesses últimos dias para restaurar essa verdade tão importante das Sagradas Escrituras, que da mesma forma como existiu um santuário terrestre durante muitos e muitos séculos, desde antes já existia um santuário no céu, que existe ainda nos dias de hoje e continuará existindo. Esse santuário que não foi feito por nenhuma mão humana. Quinto, devemos incentivar e buscar uma compreensão mais profunda do santuário de Deus.
Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde se está processando a ministração final do nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde ele está intercedendo pelo seu povo. Nós devemos entender que o santuário não é um tema que trata apenas do passado. O santuário é um tema que fala ao nosso coração hoje, no presente, e que além disso também leva os nossos olhos para o futuro. O santuário ele é extremamente relevante, tanto no nosso estudo da Bíblia, quanto na nossa vida pessoal. Eu espero que nessa aula você tenha entendido a importância do santuário e consiga, cada dia mais e mais, se aprofundar nesse tema tão importante das Sagradas Escrituras.